Uhum. Você já está gravando, né? Sim. Sim. Então vamos Uhum. lá. Então, pessoal, sejam bem-vindos para nossa mais uma aula de letiva. Então, na aula passada, então, a gente deixou algumas atividades síncronas para vocês, né? Estarem desenvolvendo. Quem não desenvolveu, pode estar desenvolvendo ainda. O nominho de vocês fica registrado lá no ranking, na tabela de pontuação. Então, a gente já está marcando como atividade, tá? Bom, o tema da nossa aula de hoje é o uso racional das plantas medicinais e a toxicidade das plantas, né? Das plantas em geral, mas também das plantas medicinais. E as habilidades envolvidas é orientar quanto à importância da identificação correta das plantas medicinais e seus usos, promover a conscientização quanto à toxicidade de algumas plantas populares, assim como cuidados referentes ao seu manejo e uso. E as competências socioemocionais envolvidas é a abertura ao novo, curiosidade em aprender, engajamento com os outros, assertividade e autogestão, que engloba a determinação, foco e a persistência. Bom, para a gente começar a interagir aí, vocês já devem ter ouvido falar de alguém, né, em alguma situação, esse tipo de frase: ah, é natural e não faz mal, por exemplo, na alimentação. Ou então, se bem não faz, mal também não faz. O que vocês acham sobre essas frases? Pode ligar o microfone, participar no chat. Concordam, discordam, refutam, O que vocês ampliam. acham? Ah, é natural, não faz mal, então vamos comer tudo que pode. É, Eu Júlia sempre sempre. ouço. Né? Se bem não faz, mal também não faz. Essa eu já escutei bastante também. Aí. E É, por que, realmente. Júlia? Você acha que não é bem assim? Pessoalzinho. Isso, tem que ter o cuidado, né? Não só porque é natural, tem que deixar. Não precisa ter cuidado. Tem que sim, tomar muito cuidado com o que é natural também. Os cuidados é em todos os processos, tá, galera? O cuidado é da planta em si, o cuidado é no armazenamento dessa planta, que às vezes a gente deixa na casa armazenada por um tempo, né? E ela pode depois proliferar fungos, né? Ou algum outro tipo de micro-organismo que pode ser nocivo, e se não lavado corretamente, se não manuseado de forma correta, você pode trazer algum malefício para a sua saúde. Ah, a gente tem vários processos aí que a gente vai ver hoje que vai depender essas frases aí, né? Então, nem sempre o que vem da natureza ele não vai fazer mal, às vezes faz mal e muito mal, né? Ele pode levar uma pessoa a óbito e é isso que a gente vai ver hoje, tá bom? Alguém tem mais alguma contribuição? Que quer falar mais alguma coisinha sobre essas frases? Se escutam, se não escutam? O que vocês acham? Andresa citou assim, armazenamento na casa, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, ver como é que está a aparência de alguma, por exemplo, alguma erva que você usa para fazer chá, ver se ela está ao abrigo de luz, calor e umidade também. A Andresa falou sobre a proliferação de fungos, é perigoso, muito perigoso, né? Tem que tomar cuidado, não fazer um chazinho ou então utilizar como outra forma de remédio. Tem que ver se a planta, mesmo depois de colhida, ela ainda está saudável, né? Para manter as propriedades fitoterápicas da planta e também para não ter algum fungo ali, alguma bactéria que possa vir a fazer mal, né? Isso, e lembrando que os fungos, galera, eles são altamente tóxicos, tá? A maioria deles, tipo 99% dos fungos são muito tóxicos, né? Alguns a gente utiliza na nossa alimentação, e não é tanto como, por exemplo, o shiitake, né? Ou o champignon, a gente usa às vezes leveduras para fazer pão, então esses não são tóxicos. Mas o restante, a gente não pode, só porque a gente come, por exemplo, um champignon, a gente não pode estar catando qualquer tipo de fungo, uma orelha de pau ou coisa do gênero, para estar alimentando, porque ele tem substâncias bastante tóxicas. E mesmo assim, esses cogumelos têm alguns que são tratados, cortados de maneira correta, ou colhidos em determinada época para ele não criar toxicidade, enfim, tem uma infinidade de cuidados que a gente deve ter, tá bom? Bom, O Andresa falou também, acho que 95% dos cogumelos são muito tóxicos, né? É uma parte.
É bem bastante. Então lá, a gente vai falar um pouquinho sobre a toxicidade das plantas. Então a gente vai ver que algumas plantas que a gente convive no nosso dia a dia, ela pode esconder esses perigos. Às vezes vocês têm plantas tóxicas na casa e vocês nem sabem, né? Então, elas são chamadas de tóxicas porque elas apresentam esses princípios ativos, né, que causam graves intoxicações quando consumidas principalmente, tá? Não só na ingestão, mas principalmente na ingestão que você vai causar essa toxicidade. Mas elas podem ser tóxicas no quesito de causar também irritações, né, cutâneas e assim por diante, queimaduras. Então, tem uma infinidade de coisas. Então, lá, para muitas pessoas, o conceito de natural significa ausência de produtos químicos e, dessa forma, não causam mal à saúde. Assim, produtos naturais passam a ser usados de maneira equivocada ou por longos períodos, podendo produzir efeitos adversos aos pretendidos inicialmente. Então, a gente viu desde o começo da seletiva, mas principalmente acho que quando a Paula veio conversar com a gente, que todas as plantas elas têm uma gama de princípios ativos, uma gama de produtos químicos dentro dela, que elas entram em harmonia e por isso a gente consegue utilizá-las como uma fonte medicinal. Só que, mesmo ela sendo uma fonte medicinal, às vezes as pessoas usam indiscriminadamente, né? Então, usa de qualquer jeito, sem ter o conhecimento mesmo bem específico, sem buscar informações devidas àquela planta, e às vezes acaba, às vezes, tomando um chá mais do que deveria, um exemplo, né? Então, às vezes, o recomendado é 2 copos no dia, no máximo, e ela aí toma toda hora o chá, né? Então, ela está tomando mais do que ela deveria, e isso vai trazer uma toxicidade, tá? Ela vai acabar, entre aspas, se envenenando aí. Então, tem aquele ditado que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? É mais ou menos isso que a gente está falando. Então, da mesma forma, as plantas medicinais, elas podem causar muitos benefícios, porém, com o mau uso, com a falta de informações, né, ou de buscar informações, pode levar aí a essa planta se tornar um veneno para ela e prejudicar o funcionamento de alguns órgãos, tá? Como dizem, até água demais faz mal. É, Então, exatamente. Então lá, mas que reações seriam essas dessa toxicidade, né? E que substâncias são essas presentes nas plantas que podem causar esses malefícios? Então a gente tem aí as plantas que causam algumas reações que a gente chama de hepatotóxicas. Hepato vem de fígado, tá? Então é uma intoxicação do fígado. Tudo bem? Então essas substâncias elas se armazenam lá e vai prejudicar as reações dele. Então, quais são essas substâncias? O apiol, normalmente nas plantas, ele tem uma ação febrífuga, não sei por que eu pego esses termos, porque era muito mais fácil ali antitérmico, né? Para febre, para baixar a febre, então, né? Ele ajuda aí a baixar a febre e ele também é um estimulante menstrual, né? Então, ele provoca aí hemorragias, tá bom, gente? Então, às vezes a mulher está atrasada, alguma coisa do gênero, o ciclo não está regular. Se tomar a planta com a medida certa, com a orientação certa, ele ajuda a regular aí o funcionamento do ciclo menstrual da mulher, tá? Bom, onde que a gente encontra aí, no caso, esse apiol? Principalmente na família das salsinhas, tá? Aquela que a gente usa mesmo, verdura na casa, né, para temperar, dar aquele gostinho a mais à nossa comida, né, na nossa salada e assim por diante, tá bom? Só que lembrando que eu estou falando, gente, numa concentração alta, não vão deixar de consumir a salsinha por conta disso, tá? É que a gente está falando em concentrações muito altas e com uma falta de orientação, um uso indiscriminado, tá bom? Mas assim, no dia a dia, a concentração que a gente usa é muito pequena, então ela nem vai ser tão esse estimulante menstrual, porque a gente não está usando para aquilo, né? A gente não está usando para esse sentido. A gente usa para nossa alimentação e a porcentagem que a gente usa é um pouquinho só, né? Só para dar aquele gostinho na comida. Então, a quantidade ela é muito pequena, relacionada com a quantidade de substâncias que tem nela. O safrol também, que a gente encontra por exemplo, principalmente em pimentas, se eu não me engano, tá? Ele é usado como um inseticida biodegradável também, um fixador de fragrâncias, né, de perfumes e outras substâncias. Aí as lignanas é outra substância que, né,
Atualmente ela atua controla a quantidade de estrogênio, né? Então ela pode até no ciclo menstrual da mulher, principalmente quando cai a taxa de estrogênio, ela pode substituir no organismo se você faz o consumo de plantas que são ricas. Essas plantas geralmente são de grãos, né? Que nem a linhaça, a aveia, ou cereais, né? Desculpa. Mas são grãos, da mesma forma. Enfim, a linhaça, aveia, arroz, trigo, né? Então a gente usa bastante, elas são ótimas para o funcionamento do nosso organismo. Fora isso, elas também têm aí, elas têm radicais, como é que fala? Flavonoides, que Com- pegam radicais livres, né? Combatem, os radicais. Combate os radicais livres. Então, assim, elas ajudam bastante no funcionamento. Porém, o uso indiscriminado, principalmente da linhaça ali no caso, ela tem uma concentração muito maior do que o arroz, que a aveia e tal. Então, tem que ter um certo controle para se consumir. Consumir em certa quantidade, muito bacana e benéfica. Consumiu mais do que deveria ou excessivamente, ela já começa a dar alguns problemas aí no fígado, uma intoxicação, tá? E os alcaloides, né? Então, geralmente, esses alcaloides estão aí em plantas, como, por exemplo, uma plantinha que era chamada de malmiquera, ela é muito parecida com a margarida, flor das almas, e nem lembro qual é outra, mas enfim, são substâncias aí que geralmente são usadas para uso externo, tá? Mas, mesmo assim, em quantidades pequenas, elas podem ser usadas de uso interno para cólicas e, como eu disse, dermatite seria problemas na pele de uso externo. Mas tem que ter cautela nesse uso interno, tá? Quando a gente faz a ingestão dela. O problema dela não é no uso externo, é no uso interno. Quando a gente toma, por exemplo, faz chá com essas plantas para cólica, um exemplo, né? Então, se a gente tomar em altas concentrações, ela pode dar um problema no fígado. Temos plantas que daí elas vão, no caso, prejudicar o rim, né? Que são tóxicas renais, que a gente fala. Então, aqui a gente tem os terpenos. Esses terpenos são substâncias que causam cheiro muito forte nas plantas, né? E esses cheiros nas plantas, ele visa evitar a herbivoria, né? Ou atrair polinizadores para a planta. Então, meio tanto de defesa como também de reprodução dessas plantas. E aonde a gente encontra essa substância? A gente encontra, por exemplo, em lavanda, em eucalipto, cravo, alecrim, né? Então, a gente já sabe que só da gente friccionar a folhinha dessas plantas, elas já exalam, né? O cheiro muito forte desses terpenos. E em altas concentrações, elas vão sim causar aí prejuízos, né? Então a gente tem que ter, por exemplo, no caso do eucalipto, muito usado para inalação, quem tem problema respiratório, né? Assim por diante. Então tem que ter uma cautela ali para não ter essa toxicidade. Esses terpenos, em geral, tanto as saponinas como os terpenos, eles também reagem com alguns sais minerais, como o cálcio e o ferro, se eu não me engano. E quando elas reagem, elas acabam criando cristais, por isso que prejudica o funcionamento dos rins. Porque, por exemplo, quando reage com o cálcio, e quando elas estão em alta concentração, né, na nossa circulação, e elas reagem com esses sais minerais que ajudam no funcionamento do nosso organismo, elas acabam criando cristalzinhos nos nossos rins, né, que são os cálculos renais aí, principalmente do oxalato de cálcio. Então, por isso que ela vai prejudicando o funcionamento, tá? Mais vale No, algumas pedras no caminho do que duas no rim. Portanto, se hidratem bem, hein? Outras plantas têm ação que a gente chama de cardiotóxicas, né? Ou seja, ela vai dar algum prejuízo para o seu coração, né? Cardio vem de coração. Então, as substâncias que acabam danificando o funcionamento, né? Prejudicando o funcionamento do coração são os glicosídeos. Esses glicosídeos, nunca ouvi falar, mas são plantas chamadas de digital ou dedadeira grega, uma coisa assim. Mas eu nunca vi, não conheço. Eu acho que de todas que eu citei até agora são as que eu não conheço. Mas elas prejudicam no quesito de dar arritmia cardíaca, às vezes aumenta a arritmia cardíaca, né? Então, por exemplo, pessoas que têm problema no coração e se fazer o consumo dessas plantas em grandes quantidades, elas acabam podendo ter aí até o mesmo infarto, né? Devido ao aumento do ritmo cardíaco. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado.
Porém, essas mesmas plantas, elas são usadas sim para tratamento quem tem arritmia cardíaca baixa, né? Ou seja, tá o coração meio falhando e tal, então elas tomam remédios que têm esses compostos para aumentar o ritmo cardíaco, para ele ficar estacionado. Então, veja bem, pessoas que têm problemas no coração, no quesito, aí às vezes, né, de uma artéria, uma anginina, que fala anginina? Arginina? Como é que fala, Luiz? Acho que isso é uma anginina. Anginina É, uma cardíaca, coisa né? assim. É a arritmia, É. né? Então, podem causar mal. Porém, para outras situações no coração vai causar bem para a doença. Então, por isso que é importante a gente saber muito bem o que a gente está precisando, né? Qual é o problema que eu estou tendo de saúde para eu me medicar de forma correta e aí não trazer essa toxicidade, tá? Também algumas substâncias que causam dermatite. Quando a gente fala de dermatite, a gente está falando de problemas na pele, né? Então, são substâncias que podem causar aí queimaduras, né? E assim por diante, irritabilidade, como são as substâncias, plantas que têm as lactonas, que a gente chama de látex ou leite. É aquela substância, aquele leitinho branco que sai da planta quando a gente corta ela, Conhecida como noda. Noda. moda também, isso, perfeito. É isso mesmo. Que tem aí em plantas como, por exemplo, arnica, dente de leão, camomila. Bom, tem uma infinidade de plantas que tem. Algumas contêm mais, outras contêm menos. Copo de leite, um exemplo, né? Tem essa substância. Então, a gente tem que ter cuidado porque ela pode causar queimaduras, até mesmo graves aí, né? Fora da ingestão, né? A gente está falando num contato assim de pele, né? Externo. Mas se a gente, por exemplo, comeu uma folha de Comigo Ninguém Pode, por exemplo, que tem esse tipo de substância, ela vai fazer a queimadura de todo o nosso trato gastrointestinal e pode levar a gente à morte, né? Principalmente crianças que geralmente brincam com plantas e geralmente elas colocam muito na boca, né? Então, crianças pequenas, elas têm uma fase que a gente chama de fase oral, e elas estão o tempo todo experimentando, por isso que elas pegam os brinquedos, colocam na boca, né? E assim, então elas estão experimentando, tateando, tá conhecendo, reconhecendo as texturas, né? O ambiente, então por isso que elas colocam tudo na boca. E não seria diferente com as plantas. E fora isso, tem também as furanocomarinas. Nossa, é horrível falar esse nome, mas são os furanoides, uma coisa assim. Que causam manchas em contato com o sol, tá? É o caso de plantas cítricas, por exemplo, o limão, né? Então fala para a gente lavar sempre as mãos antes de sair quando a gente está mexendo com limão, né? Porque se a gente sair no sol, ela vai reagir e ela vai causar manchas e queimaduras, tá? Aqui a gente, né, um parênteses aqui assim, se pra gente que o estado normal da gente já ter algumas plantas muito tóxicas, quando a pessoa, né, quando a mulher está gestante, aumenta ainda mais, né? Tem muitas coisas que a gente come hoje em doce, por exemplo, a canela e algumas outras substâncias que pra gente normalmente não faria mal, para gestantes tem que tomar ainda mais o cuidado, porque muitas dessas aí são até abortivas, né, Andresa? Algumas aí. Sim, 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 verdade. Por exemplo, aquela que eu falei para vocês do ciclo menstrual. Deixa eu voltar aqui no slide, peraí. Ai, cadê? Cadê? As lignanas, ó, tá vendo? Ela controla a quantidade. Não, não é essa. É aqui, ó, o apiol. Em grande quantidade, ele estimula a menstruação. Então, possivelmente, ela é uma substância abortiva, tá? Então, por isso que tem que ter o cuidado desses chás aí. Tudo bem? É isso que o Luiz ele falou. Mas tem mais substâncias que são abortivas, tá, gente? Que não pode ser usada. Bom, a gente tem um ácido oxálico, né, que atua como um antinutriente. Ai, gente, eu falei errado, é aqui que ele se liga ao cálcio e ao ferro. Desculpa, gente, eu errei. Né, que promove a formação de cálculos renais. O nitrato, que é um vasodilatador, né, então serve também para controle da pressão arterial. Então, quem tem pressão alta, ele é ótimo. Porém, se alguém consumir uma planta e ela tem a pressão alta, a pressão já baixa, vai piorar essa condição dela, tá? Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado. O ácido erúcico, que ele atua também como problema cardíaco, porém, combinado com ácido oleico, ajuda na quebra do ácido graxos longo, né? Então, ele é bom para usar para quebrar. Esses ácidos graxos são gorduras, tá bom, gente? Então, faz a quebra deles, porém, em grande quantidade, vai trazer aí malefícios à saúde, tá?
E um exemplo que a gente utiliza, então, quando a gente fala em toxicidade, o que eu quero que vocês entendam de todas essas substâncias é que a gente tem que estar alerta ao modo do uso, porque nem todas as plantas vão ser para ingestão, algumas são de uso externos, né? Então, é o modo de preparo que a gente falou, né? O tipo como que você vai usar aquela planta para ter aquele benefício, tá? Então, se a gente usa de maneira inadequada, errada, então ela vai trazer aí prejuízo à sua saúde. Um exemplo deles é o curário. O curário é essa plantinha que vocês estão vendo aí na imagem. Então, os índios, eles maceram é amassar bem aí as folhas, eles até colocam, às vezes, veneno de serpente junto, quando eles querem uma concentração mais alta, né, para poder paralisar, às vezes, animais maiores, né, e assim por diante, eles podem fazer uma concentração mais alta dessa planta, e daí eles pegam essa substância macerada e eles colocam, né, nessas flechas aí para estar matando os animais. Ele tem um potencial de bloquear a funcionalidade dos músculos esqueléticos, né? Que são aqueles que permitem o nosso movimento, né? Dos nossos movimentos voluntários. Só que vai parando tudo, né? Se você não consegue se mexer assim que você é atingido com essa flecha, por exemplo, o animal ele vai ficar paralisado. Só que quando ele fica paralisado, o pulmão ele vai parar de funcionar também, porque ele é uma musculatura, o coração, então ele vai acabar morrendo mais por asfixia aqui no caso, tá bom? Essa substância ela vai na corrente sanguínea e vai paralisando todos os músculos, né? Então é dessa forma que eles caçam. E por meio então dessa ação, dessa planta, que foi retirado o princípio ativo que causa essa paralisação, que é essa detubocurarine, né? E que hoje é utilizado como anestésico, né, na saúde, principalmente às vezes não, né? Hoje em dia utilizada amplamente para fazer intubação do COVID, por exemplo. Então toda vez que você tem que enfiar o tubo ali para a oxigenação da pessoa, lógico que ela vai estar sedada, né? E um desses sedativos aí é tirado dessa planta, desse curário. Então, como eu disse, ela é mais para uso externo do que para uso interno, tá? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não? Bom, mas então, o que seria esse princípio tóxico, então? Então, é uma substância, um conjunto de substâncias quimicamente bem definidas, de mesma natureza ou de natureza diferente, capazes de, quando em contato com o organismo, causar uma intoxicação. Então, a gente chama essas substâncias de princípio tóxico, tá? Então, a toxicidade, ela depende muito da quantidade de substância que foi absorvida pelo nosso organismo, a natureza dessa substância e a via de introdução, né? Então, se o contato é externo ou é interno, tudo bem? Bom, a toxicologia das plantas em relação aos humanos, elas estão relacionadas, então, com os metabólicos secundários da planta. O que seria isso? A planta, quando ela realiza a fotossíntese, galera, ela faz um metabólico primário, que é para garantir os nutrientes dela para o crescimento, para o funcionamento dessa planta, tá? Então, isso a gente chama de metabólico primário. Só que, junto com esse metabólico primário, ela também vai fazer secundários, né? Então, esses metabólicos secundários geralmente é para defender a espécie contra predadores e pragas. Então, eu coloquei um limoeiro aqui, que ele também tem como é que fala? Uma substância, né? Aquela vida dos citros, então ele acaba emitindo aí, como eu disse, queimaduras, dermatites. Ele já tem a projeção, por exemplo, do seu galho, esses espinhos, né? Então é uma especialização do caule. Porém, mesmo assim, mesmo tendo esses espinhos, às vezes ele ainda assim é atacado por predadores. Então, ele acaba produzindo metabólicos secundários, que no caso seria o cheiro, né? Ou ardência, se cair nos olhos, aquela substância que vai afastar definitivamente o predador da planta, né? Permitindo ela crescer e se desenvolver. Tudo bem? Então, a gente tem essa diferença. E aqui do lado eu coloquei uma outra planta, que eu esqueci o nome dela agora, não é antúrio, é lírio da paz? É, lírio da paz, se eu não me engano. É isso? Bom, enfim, gente, é uma... Parece. Né? Parece um copo de leite também, mas eu acho que é um lírio da paz. Né?
Ah, eles são lírio. muito parecidos, né? Eu acho que o copo do leite ainda fica meio Vai fechadinho, a flor, fechadinho, acho, né? isso. Mais fechadinho. Então, ele tem aquele látex que a gente falou, que é a nódia, né? Que o Luiz lembrou bem, popularmente chamado de nódia. Então, ele também vai, por meio daquela substância, ela é totalmente amarga. Então, se alguém vier comer dela, né, vai sentir aquele amargor na boca, o que vai causar esse afastamento, né? Veja por a gente, né? Qualquer coisa amarga já amarra a boca, parece que já tranca, já dá vontade às vezes de vomitar, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que elas produzem esses metabólicos secundários, tá E bom, gente? algumas pessoas, alguns aventureiros aí, não sei se é aventureiro ou tem a cabeça fraca já, utiliza esse lírio aí para substância entorpecente, né, alucinógena. Vai deixar isso E aí. E eu, inclusive, já conheci um colega de infância aí que, infelizmente, entrou nessa vida de usuário de droga aí. Um dia ele e mais um tomaram um chá aí e ele causou danos irreversíveis para ele no cérebro. Até hoje, ele toma muito remédio, teve dano cerebral que até agora não foi curado e assim, ficou, bem dizer assim, não, português ficou meio pancado da cabeça, porque uma dose desse lírio que eles fizeram chá, assim, sem conhecer, viram, foram lá, fizeram chá e causou até hoje. Hoje ele não é bem, ele precisa de tratamento, muito remédio, psicólogo, psiquiátrico, mexeu com a cabeça dele de uma certa forma que, olha só, né, por uma curiosidade besta de um usuário, né? pois é, como o Luiz falou, também a toxicidade das plantas, a gente não só tem o lírio, a gente tem outras substâncias que eles utilizam, né? A gente pode falar até mesmo da própria maconha, né? Que a turma utiliza e que vai trazer essa toxicidade e vai ter problemas neurológicos gravíssimos aí, tá, gente? Então, isso é de fato irreversível, tá, gente? Uma vez que danificado o sistema nervoso, a gente tem que cuidar, como diz o Luiz, da nossa saúde mental aí, porque uma vez que desembestar a saúde mental e para danificar ela de alguma forma, para você reverter essa situação, ela é muito difícil, tá? É um dano irreversível. Bom, aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês saberem de algumas plantas medicinais e seus efeitos, tá? Então, a gente tem o próprio alho, que ele pode causar aí. Tem pessoas que têm sensibilidade, né? A gente tem que lembrar disso. Então, essas pessoas que têm maior quantidade de sensibilidade, por exemplo, quando usa muito alho na comida, ela pode causar náusea, vômito, tá? Quando você tem contato com esse alho na pele, pode causar dermatite. Eu não estou falando que todos vão ter isso daí. Como eu disse, tem pessoas hipersensíveis, né? Que já têm alergia. Então, lembrando que esses compostos que causam essa alergia ou esses efeitos colaterais, ele é a base do enxofre, então. O aloe, que vem da nossa aloe vera, aí, que é da família das liliaceae, né? Que traz desconforto abdominal. Deixa eu ver aqui, o boldo, que a gente conhece, que utiliza também quando tem problema estomacal, ele pode causar uma irritação renal, né? Caso você tenha um consumo excessivo desse chá. Então, é somente quando você está com aquele problema mesmo, não fazer o chá de boldo, o chazinho das 5 horas da tarde todo dia, não dá, tá? Então, ele é usado muito especificamente para aquela situação, né, de desconforto abdominal, por exemplo. Se você tomar ele indiscriminado a qualquer hora, eu gosto de chá de boldo. E de vez de tomar um outro chá, né, acaba tomando o boldo no lugar, ele pode causar essa irritação renal, problemas renais aí, e assim por diante, tá? Então aqui a gente tem vários exemplos das plantas. Vocês podem ver que muitas delas é o que a gente utiliza na nossa alimentação, né? Por exemplo, o mate que eu falei para vocês, que é um chá que a gente já toma, tem que ter problema também para não ter uma intoxicação hepática, né? Para não exigir demais dos nossos fígados. Nossos fígados não, do nosso fígado, a gente tem um só, né? Eu ia falar rins, na verdade, gente. Enfim. Bom, mas de que forma que a gente pode se intoxicar? Então, a gente tem as classificações. A gente chama de intoxicação aguda, aquela relacionada à ingestão acidental da planta, né? Então, por exemplo, tá uma criança ali, pega uma folha de uma Comigo Ninguém Pode, que é uma planta utilizada muito ornamentalmente, né? Então, isso é uma intoxicação aguda que ela vai ter no momento. E lembrando, gente, que intoxicação, o início delas é praticamente o mesmo, né? Que é aquele negócio de salivação, por causa, principalmente de substâncias que a gente chama de sapopinas, que a gente já comentou, ela causa essa salivação, né?
ela reage como se fosse um detergente, alguma coisa do gênero, mas ela vai causar essa reação de espuma, né, na boca, salivação, irritação no gastrointestinal, né? Então, por exemplo, dor no estômago, no esôfago, na boca em si, às vezes queimadura na boca, tá? Então, o início dessas intoxicações, quando são ingeridas, elas são praticamente as mesmas. Aí depois, dependendo então da planta que você consumiu, né? Que daí ela vai para outras situações. Então elas divergem posteriormente, tá? Mas inicialmente os efeitos eles são os mesmos, tá? A intoxicação crônica, que é uma consequência da ingestão continuada. Você lembra que eu falei para vocês? O chazinho de boldo todo dia. Então, ele vai causar uma intoxicação que a gente chama de crônica, que é a longo prazo, tá? Então, a pessoa vai acabar tendo esses problemas aí devido a esse consumo. A utilização continuada, né, geralmente de forma de inalação ou fumo, infusões. Aqui é o que muito o Luiz salientou, que é o uso, por exemplo, que nem a gente falou do chá da lírio da paz, né? Outros tipos de chás também, tem chá de cogumelo, embora cogumelo não seja uma planta, não está no nosso tema, mas também é utilizado porque tem substâncias alucinógenas, né? A questão da coca em si, né? A cocaína que é utilizada, que é retirada de planta, então é utilizada aí, e essas são intoxicações de forma contínua, ou seja, todo dia, toda hora, né? Quem é viciado, você sabe que é o tempo todo dia, né? Então, ela vai ter uma intoxicação maior. E a exposição crônica, que é geralmente pessoas que fazem o manejo dessas plantas e elas podem vir aí a ter uma intoxicação devido a esse manejo, tá? Daí já é um trabalho. É tipo fumante passivo. Tipo, você não fuma, mas alguém da sua casa fuma e você acaba tendo problemas respiratórios por conta do fumo da outra pessoa, né? Então é mais ou menos isso. Essa exposição crônica, ela é muito desse lado. É você, às vezes, não consome aquela planta, mas você trabalha continuamente e devido a ela ter essas substâncias que são voláteis, né? Ou seja, elas evaporam muito facilmente, porque elas são formadas, às vezes, por éter, né? E assim por diante. Você acaba se intoxicando, tá? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? E não tá indo para frente, não tá indo para trás? Aí foi. E olha que legal, eu entrei no site da Fiocruz, ela tem uma página que é chamada de Cinetox, tá? E lá ele mostra as principais plantas das escolas públicas do município do Rio de Janeiro. Só que a gente pode jogar para a nossa escola, né? Então, aqui, alguém já viu alguma dessas plantas na nossa escola? Essa daqui é a Comigo Ninguém Pode, que eu falei para vocês. Aí aqui a jiboia, ó, tá vendo? A jiboia, esse antúrio e o tinhorão, como é chamado, eles são da mesma família. Você pode ver que as folhas, elas são bem parecidas no seu formato, tipo de um coração, ó, tá vendo? Então elas são praticamente não, são da mesma família. Até que você olhar aqui, tá ali a Ariace, família Ariace, tá? Passando da escola assim para casa, né? Quem que não tem alguma dessas na casa, assim, não... A gente tem que tomar cuidado, igual a Andresa salientou bastante, é importante, cuidado com crianças, né? Criança pegar lá a partinha, E animais, tá? animais Os também. animais, às vezes, estão com uma dorzinha de barriga e tal. Se eles não conhecem a planta, eles acabam comendo também, tá? Então, principalmente cachorro aí e tal, eles podem comer e podem se intoxicar. Aí temos outras plantas aqui, ó, a espada de São Jorge, espirradeira, a lamanda, azaleia, né? Algumas de vocês têm na casa alguma dessas plantas aqui? Então, são as plantas mais comuns, são plantas ditas tóxicas, que são encontradas nas escolas, mas ela é muito comum a gente encontrar na nossa casa, né? Então, elas não é só de escola. Mas eu achei interessante porque a nossa escola tem a maioria delas. E tá bastante assim em alta e aumentando o movimento assim, dos veganos, e ainda tem a sigla que a Andresa sabe pronunciar bem, que é as plantas não convencionais comestíveis, como é que é? Punks. É, e assim, tomar muito cuidado, né? Principalmente para quem também é adepto a se alimentar de plantas não convencionais, tomar cuidado porque, né? Aí a exposição é muito perigosa, tem que saber bem o que. Tem gente que se alimenta bastante daquela substância, daquela planta, como é que é? Ora pronobis lá, que substitui a proteína animal quase que em 100%, mas tomar cuidado também com a quantidade, né? Também com se alimentar.
como a gente disse, né, a diferença do remédio com o veneno é a dosagem, né, gente? Então, a gente tem que sempre estar estudando, vendo e analisando essas situações para ver se a gente não vai causar nenhum malefício, tá? Então, eu vou passar para vocês aqui um vídeo rapidinho para a gente fechar essa aula, mais ou menos, assim, no conteúdo em si, tá? Ele vai trazer algumas informações aqui bem bacanas sobre o uso das plantas. Vamos lá? As plantas embelezam os ambientes, mas podem esconder alguns perigos à saúde. Você sabia que várias espécies domésticas são tóxicas, podendo causar graves acidentes? Confira os sintomas e o que fazer em caso de acidentes, agora no Saúde em Prática. Elas dão vida a qualquer ambiente, com suas cores, formas e aromas. As plantas possuem um leque sensorial capaz de despertar a atenção das crianças. Mas por trás de tanta beleza, existe uma centena de espécies venenosas e muitas delas convivendo no ambiente doméstico. Nossa equipe de produção foi até o CEATOX, o Centro de Assistência Toxicológica da Unesp de Botucatu, para conversar com o farmacêutico e doutor em toxicologia, Alaor Almeida. O que faz uma planta venenosa são os componentes dela. Normalmente ela produz, na sua bioquímica, alguns componentes, que são vários. Vai, por exemplo, o dioxalato de cálcio, que é uma substância que vai compor depois o látex dela, e vai a toxalbumina, proteínas que são glicosídeos que vão levar a uma hipersensibilização da pessoa no contato com a planta. Então é uma gama muito grande de substâncias que são utilizadas, são biosintetizadas pela planta como forma de proteger contra os predadores. É por isso que as plantas produzem, para evitar que insetos, animais que são herbívoros possam consumi-las. Então é uma forma de você evitar, até mesmo inseticidas naturais, como é o caso do crisântemo, que é produzido como inseticida, né? Que é bem conhecido, com as piretrina, jasmolina, são os componentes da planta de proteção contra insetos. As principais toxinas que nós encontramos nas plantas são os alcaloides, que são substâncias que podem levar, por exemplo, a uma alteração de ritmo cardíaco, ou que pode levar a uma estimulação excessiva do indivíduo, para um quadro convulsivo, pode levar a um estado de coma, por exemplo. Então são situações que essas substâncias que são produzidas acabam sendo bastante danosas para o ser humano na absorção. Outra substância produzida também é a base de cianetos, como a lina marina, por exemplo, que a gente tem na mandioca, que é outra substância bastante tóxica que contém nesse tipo na mandioca brava. O copo de leite é uma das plantas tóxicas, né, que a gente tem no nosso Comigo Ninguém Pode, a taioba. Então existem vários tipos de plantas que a gente encontra no ambiente doméstico e que pode dar um quadro de intoxicação por ingestão. As plantas, o princípio ativo ele é distribuído na planta como um todo, na verdade, quando ela é tóxica. Só que assim, é óbvio que a gente tem, dependendo da planta, ela concentra essas substâncias, né, os fitoquímicos dela podem ser concentrados, por exemplo, no caule, nas folhas, nas inflorescências, pode ser no fruto, na semente. Então, dependendo da planta, é onde ele concentra um ou mais desses agentes, né? Então, depende do consumo, do qual tipo de parte da planta, ela vai ter um sintoma mais exacerbado ou menos, mas ela vai ter a distribuição mais ou menos homogênea. Isso varia um pouco de planta para planta. Substâncias tóxicas são uma forma de defesa da planta de seus predadores, ou seja, dos animais que se alimentam dela. O problema é que não conhecemos o potencial tóxico da maioria das espécies que temos em casa. Comigo Ninguém Pode, talvez seja a planta venenosa mais conhecida. Contudo, há espécies que a maioria das pessoas nem imagina que sejam tóxicas. É o caso do copo de leite, da dama da noite, da era e do bico de papagaio. O público-alvo do acidente com plantas continua sendo, assim como acontece com os saneantes, acontece também com as plantas, né? É uma faixa de 1 a 5 anos de idade. É o público mais vulnerável à ação das plantas. O acesso é fácil naquele ambiente, as crianças têm a fase oral, elas vão querer se utilizar dessas plantas para experimentar, né? Então o acesso fácil é um problema sério com relação à exposição das crianças nessa faixa etária. E é onde a gente tem maiores problemas relacionados com intoxicação por plantas. Porque elas mastigam essa planta, tem oxalato de cálcio, logo a pessoa vai perceber na casa que a criança fez ingestão, porque ela vai ter uma ardência na região bucal, né, edema de lábio, o lábio vai ficar bem inchado, a língua, né, a garganta dela vai ter uma irritação, ela vai ter uma espécie de um quadro de tosse, náusea, vômito, todo um quadro da ação da sapamina, né, as sapogeninas que tem, junto com o látex, com o oxalato de cálcio. As vias de acesso das substâncias das plantas, elas são
da forma geral, bastante diversificadas. A mais comum é através da ingestão, né? Eles fazem chás, as pessoas que se utilizam de certas plantas como forma de como medicamento fitoterápico, acabam achando que as plantas acabam fazendo uma espécie de infusão daquilo como um chazinho para atender uma determinada demanda que a pessoa precisa. Mas nós podemos também ter outras formas, por exemplo, a urtiga, no contato que a pessoa tem, né, com um quadro de irritação local, com geração de histamina, um quadro tipo alérgico, que pode acontecer, como a gente tem também o caso da pessoa que ingeriu a mandioca brava e a formação de cianomethemoglobina, que é uma substância que carrega, que a hemoglobina, como todos sabem, ela carrega oxigênio para o nosso organismo. Então, se o cianeto se liga a essa hemoglobina, impede que ela utilize o oxigênio, levando a um quadro de hipóxia, falta de oxigênio nos tecidos do organismo dela. Então, é um quadro multicenários, né? Dependendo do tipo de princípio ativo que a planta tem ou a via de ser administrada. Saúde em Prática vai para um breve intervalo e no próximo bloco você confere. Estamos de volta com Saúde em Prática, hoje falando de plantas venenosas. Algumas espécies de plantas tóxicas afetam a pele, como a urtiga, que provoca irritação com o aparecimento de bolhas, vermelhidão e coceiras. Além da pele, o veneno das plantas pode afetar o cérebro, o coração e os pulmões. Os sintomas costumam aparecer cerca de meia hora após a ingestão. Fomos até o CEATOX, o Centro de Assistência Toxicológica da Unesp de Botucatu, para conversar com o farmacêutico e doutor em toxicologia, Alaor Almeida. Vamos ver. Quase 100% do quadro de intoxicação começa por um quadro gastrointestinal. A pessoa vai ter um quadro de náusea, vômito, irritação das mucosas, né? Às vezes com edema de lábio, de boca, de língua, né? Aí dor estomacal, né? Em seguida, às vezes, de diarreia. Então, esse é um quadro mais ou menos, a maioria da ingestão de planta acontece com as pessoas. Depois tem um quadro diferenciado, dependendo do tipo de planta. Algumas, por exemplo, vão ter como da condução de taquicardia, por exemplo, um indivíduo de condução cardiovascular, então ele começa a ter um problema de batimento mais rápido do coração, pode ter uma cefaleia, pode ter convulsões, pode ir para um estado de coma, alguns têm alucinação, dependendo da quantidade, então é um quadro multifatorial, né? Mas normalmente eles começam com um quadro gastrointestinal para todas. No caso de ter um acidente com uma planta, é interessante que a pessoa traga o máximo que ela conseguir da planta para que seja feito o que a gente chama de taxonomia vegetal, a classificação, para saber que tipo de planta que estava envolvido com aquele acidente. Para a gente é importante folha, o caule, inflorescência, semente, flor, tudo isso é importante que a gente tenha para a caracterização, que tipo de planta que estava envolvido com aquele acidente, né? Para a gente caracterizar o tipo de planta. As que são mais comumente no ambiente doméstico, elas dão um quadro relativamente não tão grave. Então, assim, o percentual que a gente tem de pessoas que têm um quadro de intoxicação seguida de uma avaliação com relação à gravidade da intoxicação, nós temos uma avaliação de cada 8% de intoxicados, apenas 4 em 1000 vão ter uma evolução para óbito. Então, é relativamente pouco tóxico, relativamente. Todavia, a gente sabe que tem a questão de suscetibilidade individual. Uma pessoa pode ter uma facilidade maior de desenvolver um problema mais sério com relação a determinado tipo de planta, outros não. Então, a gente tem que considerar esse aspecto também. Outro motivo de intoxicação é confundir espécies venenosas com alimentos. É o caso de algumas espécies de cogumelos e de mandiocas. Eles são parecidos na forma, mas bem diferentes na composição química. A ingestão dessas espécies pode evoluir para casos letais. Os alimentos, no caso da mandioca, assim como o cogumelo, como o shiitake, como o champignon, eles são características, embora sejam da mesma família como cogumelos, mas eles têm características diferentes. Por quê? Porque os componentes são diferentes na sua composição, né? Então, esses componentes diferentes que tornam não comestível ou tóxico. E depende de onde está sendo também o cultivo do cogumelo, o cultivo da própria mandioca. Porque tem certas plantações de mandioca em um determinado local, ela passa a ser mandioca mansa. Mas se ela for cultivada em outro local, ela passa a ser tóxica. Então tem esse aspecto também a ser considerado. É uma ação meio multifatorial, depende do ambiente, da qualidade do solo que está sendo feito o cultivo, tanto mandioca quanto o substrato do cogumelo também. Agora, como caracterizar isso? É difícil. A Manihota utilissima, que é o nome da espécie, ela é muito parecida à mandioca brava com a mandioca mansa. São duas características assim que é difícil de você discernir, separar. Então, o ideal seria fazer uma análise laboratorial para ver o nível que ela tem na linarmarina. A linarmarina é a substância que carrega, que tem o cianeto na estrutura dela.
Os cogumelos, nós temos 8 síndromes que estão relacionadas com a intoxicação. 5 delas que a gente tem a ver com o limite de latência. O que é esse limite de latência? Então, é o período que a pessoa vai apresentar após a ingestão do cogumelo, o período que ela vai começar a apresentar sinais e sintomas. Então, se esse período for entre 1 e 3 horas, a gente considera que o quadro não é tão grave. São 5, certo? São 5 que estão relacionadas. Não são tão graves. A partir de 6 horas de latência, 6, 8, 12, até 36 horas após, pode se constituir um efeito bastante grave do uso desse tipo de cogumelo. Quais cuidados devemos tomar com as plantas em casa, já que algumas contêm princípios ativos que fazem mal à saúde? É hora da opção saudável. A prevenção, assim como acontece com os medicamentos, é tentando dificultar o acesso das crianças a esse tipo de ambiente onde elas estão. Qual seria a outra possibilidade? É a pessoa ter uma opção de uma planta, embora bastante conhecida, Comigo Ninguém Pode, que é utilizada até para mal-olhada, etc e tal, né? Corriqueiramente. Então ela tem uma toxicidade relativamente pequena. Então você pode ter, mas de qualquer forma você mantenha numa região que a criança vai ter dificuldade de ter acesso a ela, né, no ambiente. E outra coisa importante é a conversa, informação para a criança a respeito dos riscos que tem na gestão daqueles, o que pode causar se ela vier porventura ingerir aquilo lá. As informações que a pessoa pode ter de uma planta que seja menos tóxica, ela vai conseguir na internet, através de alguns sites que são confiáveis, né? Não é qualquer site que também vai ter alguma informação interessante a respeito disso. Então a pessoa tendo esses cuidados, ela consegue minimizar bastante o efeito que possivelmente possa ocorrer, né, de forma inadvertida, uma criança consumir uma planta que venha dar problema. Saúde em Prática fica por aqui e você aí de casa pode rever esse programa e todo. Aí eu falando, então não muda? Todo mundo dormiu, Douglas. Dá até medo de comer uma sopa de mandioca, né? Ai, Você viu, né? Que dependendo do ambiente ela é mansa, mas É. se eu mudar ela de ambiente, ela fica braba. Não dá pra achar a mandioca plantada aí e querer pegar, né? Vai que. É, então, Se o vai que ela tá dono, num ambiente que ela não goste muito, aí ela vai estar braba com vai que o você. dono da plantação seja legal, mas a mandioca seja brava. É, então. Ai, tudo bem, gente? Podemos continuar rapidinho aqui? Peraí. As plantas embelezam os ambientes, mas podem esconder alguns Aí. Então, algumas orientações bem rapidinho, tá? Para a gente finalizar nossa aula. Então, o que que a gente deve fazer, né? Então, essas orientações foi tirada do site da Fiocruz, a Cinetox, que vocês podem estar acessando lá, vendo outras informações. Como eu disse, além de plantas, também tem animais, tá? Então, lá, ó, conheça as plantas que tem em casa, nos seus arredores, é importante. Como eu disse, às vezes a gente tem criança na casa, às vezes acaba comendo, né? Uma plantinha que está no vizinho ali, plantada na calçada. Então, é importante você saber as plantas que tem aos seus arredores aí por conta disso, ou até mesmo o seu animal, como a gente já disse, né? Não comer plantas desconhecidas, né? Que você não conhece, vai lá, vou comer, pode tudo? Não, não pode. Tem que ter esse cuidado primeiro de saber o que você está ingerindo, né? Nem sempre o cozimento elimina a toxina das plantas, é o caso dessa mandioca braba que ele estava falando, tá? Às vezes a pessoa coloca para cozinhar lá, fazer uma sopa, mas o cozimento ele não destrói as toxinas que ela tem, tá? Algumas plantas destroem, outras não. É o caso dessa mandioca. E daí a pessoa, ao se alimentar, ela acaba se intoxicando. Quando estiver lidando com plantas que contêm o látex, que é a nódia, né? Então, sempre usar luvas ou lavar bem as mãos após a atividade, para que quando vocês, né, principalmente substâncias aí que reagem com o sol, não venham a queimar ou danificar sua pele. Não fazer remédios ou chás caseiros preparados com plantas sem orientação, conhecimento de um profissional. Então, sempre buscar essa orientação de como usar, quantas vezes você pode tomar no dia, né? Para você não ter nenhum problema. Então, uma vez que houve intoxicação, se direcionar, né? Com a planta, como o cara já falou da reportagem, e com a planta, com partes dela, a flor, o que foi consumido, levar até o postinho para eles saberem de que planta que está falando e para ter um antídoto, né, aí melhor para essa intoxicação. E por isso a gente deve ter alguns cuidados para a gente usar nossas plantinhas medicinais, né? Então, não ficar misturando chás com medicamentos sintéticos, porque eles podem reagir, tá? Então, sempre pedir orientação médica ou de um fitoterapeuta que entenda bem para você estar fazendo essas substituições, caso você queira, ou ver se dá para você conciliar o medicamento, né, de plantas medicinais, aliás, o medicamento sintético com as plantas medicinais. Então, sempre consultar
um profissional. Não usar plantas de locais poluídos, né? Como ele disse que as plantas dependem muito do ambiente, ele falou isso sobre a mandioca, que dependendo do ambiente, ela é mandioca mansa, mas você mudou ela de terreno, pode ser que devido às condições do solo e tudo mais, ela venha a desenvolver toxinas, então por isso que a gente não pode estar pegando planta de qualquer lugar. Não utilizar os chás como sendo água para se hidratar, né? Então, os chás, eles têm quantidades certas para serem tomadas durante o dia. Tem pessoas que, às vezes, tomam chá o dia todo, né? E isso não é muito legal, porque pode causar uma infecção aí hepática. O tempo de tratamento com as plantas deve estar de acordo com a doença e o organismo da pessoa, né? Antes de qualquer procedimento, lavar bem as partes da planta, evitar a preparação de chás em vasilhas de alumínio ou ferro, porque elas podem trazer, né, esses elementos aí junto, ficando no organismo, né, prejudicando às vezes a funcionalidade do organismo. E os chás devem ser consumidos no máximo 8 horas após seu preparo, tá? Mais do que isso já não é aconselhável, porque o chá daí já vai mudar a sua aparência, né? Já vai ficar com aquele corpo de fundo, enfim. Então já não é aconselhável estar usando mais, tá bom? Pessoal, não vai dar tempo, mas aqui a gente deixou lá no link do grupo de vocês 2 joguinhos. Um é qual a planta tóxica, qual planta tóxica é você. Também é lá do site da Fiocruz, tá? Então, devido à sua personalidade, você vai ser uma planta menos tóxica ou mais tóxica, tá? Então, a gente vai pedir para vocês, assim que vocês fizerem esse quiz, tiram print e joga lá no grupo para a gente saber o tipo de plantinha que saiu para vocês. E depois a gente tem uma atividade do que é aconselhável e o que não é aconselhável devido a essas orientações que eu acabei de ler aqui para vocês, tá bom? Alguma dúvida, galera? Podem falar, não fiquem com vergonha. Então, lembrando, vocês têm 2 atividades, então, para fazer. Aliás, 3, né? Então, a primeira é esse quiz, ou o outro também, do Word Wall, né? Do aconselhável e não aconselhável, pode ou não pode, onde vocês vão classificar o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que não é aconselhável ser feito. E depois a gente passou também uma enquetinha, uma avaliação, tá? Mas não é avaliação de vocês, é avaliação da aula e nossa como professores. Não é de vocês, é vocês que vão estar avaliando a gente, tá bom? Então a gente espera com sinceridade que vocês coloquem, sugerem, coloquem o que vocês acham legal, o que vocês não acham, o que a gente precisa melhorar, tá? E é isso, tá bom, galera? Então, se tiver alguma dúvida... Tudo ok? Tudo ok? Tudo ok. Então, obrigada pela participação de todas vocês, gente. Vocês são lindas, estão aqui sempre com a gente. Tá? Obrigado. Tchau e se cuidem. Obrigada pela aula, Puro. Tchau. Obrigado. Tem que dar uma corridinha agora, né? Nossa, ultrapassou.